Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Que saudade que eu tava de falar essa frase, porque a gente ficou por um período aí fora das redes sociais, mas estamos de volta com força total. Novo cenário. Olha que bonito, gente. Gostaram? Novo cenário, novas histórias, novos testemunhos, convidados muito especiais. E hoje, para começar com chave de ouro, a nossa querida pastora Camila Valverde, recém-chegada aqui na nossa igreja, mas que já tem feito a diferença, é bênção, uma mulher não só bonita por fora, como por dentro, uma mulher que tem o Espírito Santo. A gente vê isso em você. Muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Quero dizer que a recíproca é verdadeira. Você também é uma pessoa muito bonita por dentro e por fora. Estou muito feliz em ter conhecido essa igreja, em ter conhecido vocês. Eu sei que aqui é uma troca, né? Já estou recebendo aqui de vocês nesse pouco tempo que eu estou aqui. Então, essa é dizer que eu estou muito feliz, que eu agradeço, que é uma honra, é um privilégio e espero poder contribuir na vida, né, de algumas pessoas através do meu testemunho, do que a gente vai conversar aqui hoje. Sim, com certeza. E só para vocês entenderem, gente, na verdade, a nossa pauta inicial seria sobre os desafios da mulher. A gente vai falar sobre isso, né? A gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, perguntando para a mulher, né? Aproveitando que passou aí o mês da mulher, a gente perguntou quais eram os maiores desafios da mulher na sociedade. E aí eu falei, poxa, vamos chamar a pastora Camila para contribuir com a gente. E aí eu falei, Camila, conta um pouquinho da sua história. Só que ela contou para a gente aqui um pouquinho da história dela, né? Antes para a gente montar a pauta. E é uma história muito impactante. Pastora Camila, eu queria que você compartilhasse com a gente, né? Quem é você? Sim. Eu sei que você tem 2 filhos, é casada. Isso. Bom, eu sou a segunda filha de 5 filhos, de uma mulher muito guerreira, que se divorciou do primeiro marido, que era o meu pai. Eu ainda era muito nova. Eu tinha 6 anos, de 5 para 6 anos, quando minha mãe se divorciou do meu pai. Ele era alcoólatra, ele sofria, né, com alcoolismo e fez a minha mãe sofrer demais, eu e meus irmãos também. Então foi um casamento muito conturbado, 14 anos a minha mãe aguentou muita coisa, muita traição, muita mentira, muito sofrimento, até que ela decidiu se divorciar. Eu sofri muito com o divórcio dos meus pais, apesar do meu pai ser uma pessoa, um alcoólatra, né, um adicto, eu amava o meu pai. Mas eu não podia contar para ninguém que eu sentia saudade dele, que eu tinha dor, né, pela falta dele. Porque todo mundo ao meu redor falava mal. Minha mãe, a gente teve que morar com meu avô. Meu avô acolheu a gente, uma mulher com 4, né, filhos, porque minha irmã mais nova veio bem depois. Meu avô teve que acolher na casa dele. Então, todo mundo assim, sempre com muita raiva. Não podia falar que eu tinha saudade do meu pai. Meu pai veio visitar a gente umas 3 vezes, 4 vezes no máximo, depois do divórcio. E depois, simplesmente, ele desapareceu. Nunca mais ele apareceu. Então, eu me lembro, assim, na infância, de chorar muito sozinha, de me esconder para chorar. Eu falava muito com Deus e contava que isso doía muito, que eu sentia falta do meu pai. E fui crescendo assim. Aos 10 anos, a minha mãe se casou de novo. Minha mãe conheceu um pastor, um missionário de outro país, um estrangeiro, que estava aqui no Brasil. Ele, aparentemente, era um homem de Deus, um homem que aceitou se casar com ela com 4 filhos. E ela muito feliz, né, entendendo que finalmente ela encontrou um homem bom, um homem de Deus, né? Mas ela já era crente? Já era crente, já era crente. Então você foi criada no evangelho? Sim, uma família bem conturbada, mas sim, já conheceu o evangelho. A minha mãe foi uma das primeiras assim da família que inclusive levou os irmãos mais novos para Jesus, né? E a minha mãe se casou com esse pastor, muito feliz, porque era um missionário, conhecia muito das escrituras. E a primeira coisa que ele fez quando minha mãe se casou foi levar a gente para bem longe do meu avô. Como a gente morava com meu avô, ele disse que a gente precisava cortar o cordão umbilical e a gente foi morar bem longe. E aí, assim, muito rapidamente, ele começou a se mostrar um homem muito violento, muito agressivo. Então, ele batia muito em mim, nos meus irmãos. Nós éramos surrados com vara. Ele fazia a gente contar as varadas que a gente levava. E cada varada a gente tinha que repetir uma frase. Era algo assim bem psicopata. Tinha que repetir o porquê que eu estou apanhando e a segunda varada de novo e assim 20 varadas. E a minha irmã mais nova,
ela era bem novinha na época, né? Se eu tinha 10, ela devia ter uns 6. Ela levava as mesmas 20 varadas. A minha mãe trabalhava, só ela trabalhava para sustentar a gente, ele não trabalhava. Então, ela ficava muito ausente, a gente passava por tudo isso durante o dia. Ela tinha muito medo também dele, ele era muito agressivo. E, além disso, né, ele pedia pra gente tomar banho gelado às 5 horas da manhã. Fazia a gente tomar banho gelado às 5 da manhã, sair correndo na rua e trotar. Meu Deus, Quando a gente fazia qualquer coisa ou encobrisse o que algum outro irmão fez e não contasse pra ele, todos apanhavam juntos. Então foi uma tortura por 4 anos com esse homem, morando com a gente. Depois de ter perdido meu pai, passado anos com saudade dele, eu tive esse padrasto super violento por 4 anos. Ele obrigava a gente a ler a Bíblia, ele obrigou a gente a decorar os 10 mandamentos. Muita coisa da Bíblia eu sei de cor, porque ele forçou a gente, né, a decorar. E depois. E a sua mãe sabia? Ela era consciente de tudo isso? Sabia, mas ela tinha tanto pavor dele quanto a gente. A minha mãe já tinha saído de um casamento de muito sofrimento. Ela era aquela mulher assim muito submissa, muito submissa. E ela sabia, algumas vezes ela presenciava isso, chorava ali junto com a gente, pedia, né, para ele parar. Enfim, era muito difícil, foi muito difícil para ela conseguir se desvencilhar. Depois de 4 anos, teve uma situação onde meu irmão chamou polícia, saiu de casa e acabou que minha mãe criou forças e coragem. Eles acabaram se divorciando. Ele foi embora para o Chile e nunca mais voltou. E então, eu era já adolescente, né? Tinha uns 10, 12, 14 anos, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar muito nova. Comecei a trabalhar com 13 anos. Eu trabalhava, estudava. E aí, minha mãe foi morar na Zona Leste, foi morar longe de casa. Eu fui morar com uma tia minha, porque era mais próximo do meu trabalho, da minha escola, para não precisar largar a escola e trabalho. E um dia, eu voltando da escola, à meia-noite, eu fui abordada por um homem na rua e fui sequestrada e estuprada. Eu passei a noite inteira, né, na posse desse estuprador e eu quase morri. Nesse dia eu tive, assim, muita convicção de que eu ia morrer. Ele me dizia todo o tempo que ele ia me matar, que ele ia me deixar ali naquele lugar. E eu fiz uma oração de todo o meu coração, no pensamento, pedindo para Deus me socorrer. Eu conhecia o Senhor e eu clamei o Senhor no meu pensamento e aí ele acabou me largando, né? Me deixou numa rua ali escura. Eu saí correndo, pedindo socorro, enfim. Passei por todo aquele processo de IML, de Pérola Byton, que é um hospital próprio, né, para a mulher que é vítima de abuso sexual, que você tem que tomar um monte de remédio, faz uma bateria de medicações para prevenir doenças e tudo mais. E eu era adolescente, eu tinha de 14 para 15 anos. Né? Então, já tinha passado pela falta do meu pai, saudade, ausência, por 4 anos com esse padrasto, muita violência física, psicológica, emocional. E aí passei por esse estupro na adolescência. Aí fui morar na casa de uma chefe minha, que me pediu para morar com ela, porque ela queria me ajudar. Depois minha mãe voltou da Zona Leste para a Zona Sul, eu voltei a morar com a minha mãe. E aí, muito novinha, conheci meu marido. Eu tinha 17 anos e tô com ele até hoje, né? Eu tô há 25 anos com meu marido. Eu me casei muito jovem. Hoje, né, eu percebo por quê, né? E então foi uma vida assim muito conturbada mas eu conhecia Jesus e em nenhum momento, quando eu passei tudo isso na minha vida, em nenhum momento eu culpei a Deus, eu questionei a Deus. Pelo contrário, eu era muito grata a Deus porque Ele me deixou viver. Porque coisas que eu vivo hoje, eu poderia não ter vivido, não estar vivendo, né? Se eu tivesse morrido naquele dia. Mas apesar daquele sofrimento, hoje eu consigo viver outras coisas boas, né? As coisas ruins vêm, mas as boas também vêm. Isso eu aprendi. E minha vida foi assim, uma vida de muita superação, uma vida de muita luta, mas essa luta, ela vem se transformando na minha vida em força, né? Essa sempre foi a minha oração. Senhor, não me deixa os problemas, os traumas me destruírem. Não me deixa eu virar uma pessoa amarga, ressentida. Pelo contrário, que as pessoas possam ver a luz do Senhor brilhar na minha vida. Mas isso nunca aconteceu com você nesse período, né, da adolescência, que é um período já complicado, né? Com tudo isso que você passou, você não teve esse momento de rebeldia, de dar trabalho, de fazer tudo ao contrário? Eu tive uma fase
Mas não era rebeldia, eu não tinha raiva de Deus, pelo contrário, eu tinha até vergonha, né, de Deus, mas tive uma fase de querer me afastar da igreja, de me afastar das coisas do Senhor. Eu queria tentar uma vida um pouco longe da religião, não de Deus. Achei que dava, né, para conciliar. Sabe, assim, eu quero beber, eu quero ir pro mundo, eu quero ter minhas amigas, eu quero fumar, eu quero fazer as coisas que todo mundo normal faz, né? E tranquilamente, sem julgamento, sem ninguém por perto. Então, tive uma fase, mas foi muito pouca, muito errado. E eu tive muita convicção de que não valia a pena, porque é muito mais agradável estar perto do Senhor. Com todo esse monte de sofrimento, eu ainda assim tinha certeza que o Senhor estava comigo e que Ele que me dava força para eu prosseguir. Então, também trabalhei muito cedo, muito nova. Trabalho desde os 13 anos. Então, o trabalho, eu acho que ajudou muito nisso, porque eu tinha responsabilidade. Não tinha tempo para aprontar. Não. Se eu aprontasse alguma coisa à noite, de 7 horas da manhã eu tinha que estar arrumada, pronta para trabalhar. Eu sempre tive um senso de responsabilidade, assim, muito forte, desde novinha. Então, eu não me vi muito, assim, longe de Deus. Essas crises a gente tem, inclusive hoje, né? Como pastora, adulta, né? Às vezes eu me pego, assim, sabe? Na igreja eu falo, deixa eu averiguar meu coração aqui como é que tá. Se eu não tô religiosa, se eu não tô que nem o filho mais velho do filho pródigo, achando que eu sou o bom filhinho, que tô pertinho do papai, né? Então eu mereço alguma coisa. Então eu sempre faço essa checagem no meu coração e eu acho que essa é uma luta que a gente tem que lutar pro resto da vida. A gente nunca pode sentar num lugar confortável e dizer eu sou boa, eu estou com Jesus, né? Eu sou uma bênção e não se preocupar, né? Acho que quem está de pé tem que tomar cuidado para que não caia. Então esse é o exercício. Mas como que você conseguiu lidar com isso, né? Primeiro pela falta do pai, né? O quão importante Olha, se sentir, né, abandonada. Sim. Né? Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe que as nossas atitudes são reflexo dessas coisas. Eu não tinha essa consciência. Então, por exemplo, eu tive muita falta do meu pai. Eu não tinha ideia das coisas na minha vida que podiam ser reflexo daquilo. Hoje eu entendo, né? Eu casei com um marido 20 anos mais velho. Hoje eu entendo isso. Na época eu não percebia o porquê, né? Que alguém 20 anos mais velho. Não só eu, todos os meus irmãos. A minha irmã casou com um marido 15 anos mais velho. Meu irmão também, com uma mulher 15 anos mais velha. Eu só tenho um irmão, e agora a mais nova, né? Que furaram esse protocolo. Mas a gente faz isso inconsciente. Eu consegui largar muitas bagagens de dores, de coisas que refletiam na minha atitude presente, fazendo terapia. Eu faço 9 anos terapia e conhecendo a palavra. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo as escrituras, quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais a palavra de Deus penetra no meu coração, mais eu vou trazendo à minha mente a minha identidade, quem eu sou. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em confiar em Deus. Eu achava que eu confiava em Deus, mas um dia eu me peguei numa situação e eu falei assim, eu não confio em Deus totalmente, eu tenho medo de confiar nele. E aí eu comecei a orar e veio muito nitidamente assim no meu coração, Deus é o nosso Pai. Nós oramos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. E a figura que eu tenho na minha mente, já afirmada de pai, é uma figura ruim. Aliás, uma figura que eu tenho de pai e de autoridade, porque o pai, o padrasto, né, todo o tipo de autoridade que passou pela minha vida foram autoridades que me machucaram ao invés de me ajudarem. Eles deveriam me proteger e eles me destruíram. Então, é totalmente inconsciente. Então, quando eu ia orar, pai, eu amo a Deus e Deus é meu pai. Mas, no fundo, pai era uma figura em que eu não podia confiar totalmente. Então, eu tive que me desvencilhar disso tudo. Eu tive que entender que Deus não é um pai humano, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para, né, para se arrepender, que Deus é o Pai Celestial, que Ele é perfeito, que Ele é misericordioso, e todo tipo de comparação, de paradigma de pai, eu tive que destruir na minha mente para me relacionar com Deus como pai. Então, essas coisas foram ao longo da vida, fazendo terapia e conhecendo as escrituras e em oração, conhecendo a Deus de perto. Então, foram muitas questões que eu tive que deixar para trás, né? Hoje, você falando sobre isso, é tranquilo?
Ou é algo que ainda te fere? Você chega a chorar quando fala, a se emocionar? Como que é? Então, hoje eu consigo falar disso, né? Até tô falando aqui sobre isso, porque isso é uma questão completamente resolvida no meu coração. Mas isso não foi fácil e não foi rápido. Isso foi um processo, né? Isso me doía muito. Às vezes eu ia em alguma igreja ministrar para mulheres e eu sentia assim de desejo de compartilhar, sabe? Mas não era fácil. Hoje não, hoje eu consigo falar tranquilamente. Hoje essas janelas estão fechadas, seladas pelo Espírito Santo. Não é uma amnésia, tá? Muitas pessoas acham que o perdão é uma espécie de amnésia que acontece na nossa mente. Quando você perdoa, você esquece. Não. O perdão não tem nada a ver com esquecer o que aconteceu. Né? Pode ser que se eu me envolver com esse assunto mais profundamente, vai me dar uma sudorese, um pouco de nervoso, né? Sim. Porque o perdão não tem nada a ver com amnésia. Mas o perdão, Adriana, ele só é possível na nossa vida, e isso eu experimentei, né? Quando a gente entende o tamanho do perdão que a gente recebeu de Deus. Me deram milhares de fórmulas para perdoar. O meu padrasto, meu pai, o estuprador e outras coisas que eu passei na vida mais, que muitas eu nem conto no meu testemunho, porque tem pessoas que eu perdoei, que eu amo e que eu não quero trazer à tona para não magoar essas pessoas. Mas assim, tem muito mais coisa na minha vida que aconteceu de triste, de ruim. Eu só consegui, me deram muitas fórmulas para liberar perdão para essas pessoas e não funcionaram. As muitas fórmulas não funcionaram. Você precisa perdoar. Até eu já sei que eu preciso. Eu também preciso emagrecer e não consigo. Né? A gente precisa de coisa mais do que precisa. Do que uma frase você precisa. É verdade. E o que resolveu de verdade foi quando eu li nas escrituras uma parábola que Jesus conta, quando Jesus está falando para os discípulos sobre perdoar 70 vezes 7 ou 7 vezes 7, enfim. Quando Jesus está falando sobre isso, ele conta uma parábola de um homem que foi perdoado por um rei de uma dívida que era impagável. E depois, na volta para casa, ele encontra com um homem, com um conservo dele, que devia uma mixaria para ele e ele não quis liberar perdão. E aí o rei fica sabendo, chama ele de volta e fala: você veio aqui, eu te perdoei por uma dívida que era impagável e você não quis liberar perdão. O dia que eu li esse texto, orando e chorando, o Espírito Santo tocou meu coração e essa palavra me rasgou por dentro. Nesse dia eu entendi que o perdão que nós recebemos de Deus, através de Jesus Cristo na cruz, é um perdão de uma dívida impagável. O profeta diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundície. Isso significa que não existe nada que eu possa fazer, absolutamente nada, nem todo o dinheiro do mundo, se eu tivesse como conseguir, eu conseguiria pagar a dívida que era a condenação da morte eterna pelo pecado. Jesus pagou minha dívida. Jesus pagou minha conta. Ele foi lá junto ao tribunal de Deus e rasgou a sentença dizendo: coloca a culpa em mim. E ele morreu na cruz por isso. Quando eu entendo esse perdão que me foi concedido, quando eu me vejo diante da cruz e enxergo o tamanho do perdão que eu recebi de Deus, não existe nenhum perdão que eu não possa dar para alguém. É verdade. Toda e qualquer dívida que eu tiver que liberar perdão para alguém é miserável, é michuruca, perto da dívida que eu recebi perdão de Deus. Então, foi essa palavra que me curou, que me libertou, que me fez entender. E é essa palavra que eu trago para minha vida hoje, porque ainda vou ser ferida, ainda estou nesse mundo. Né? Diante de toda e qualquer situação que vier me magoar, me ferir, eu lembro do tamanho do perdão que eu recebi de Deus. E aí fica muito mais fácil liberar perdão para qualquer situação que for necessário. Como que você se tornou essa pastora, a pastora Camila? Como que foi isso? Bom, eu ainda estou em construção, né? Eu estou em obras ainda. Mas, aos 17 anos, o pastor da minha igreja, que era o meu tio, pastor Cristiano, ele me deu uma oportunidade para pregar para os jovens. Foi a minha primeira pregação. E era sobre namoro. Eu lembro até hoje como foi. Eu estava super nervosa. E nesse dia chegaram algumas visitas na igreja. Uma moça que era psicóloga. E ele quase me pediu para desistir. Tipo, não prega mais que vem visita. Porque foi a minha primeira vez. E aí, eu preguei mesmo assim. Ele conseguiu me deixar pregar. E no final, essa psicóloga, esse pessoal que veio visitar a igreja, foi falar com ele: olha, será que essa menina que pregou tem como dar uma cópia dessa pregação? Porque foi tão maravilhoso o que ela falou aqui. E aí meu tio veio todo feliz falar para mim: olha, você vai pregar mais vezes, né? Então assim eu comecei a pregar. Mas um coração de pastora, um coração, eu sempre tive desde criança.
É mesmo, desde Eu sempre criança. tive muita paixão por ajudar pessoas. Se tinha uma coisa que me dava alegria e me dá alegria na vida, é ajudar alguém. É ver alguém com um problema e eu conseguir ajudar essa pessoa a achar uma solução. É, aos 12 anos, eu comecei a evangelizar minhas amigas, né? Eu tenho uma amiga que hoje é pastora e fui eu que evangelizei, né? A história dela é uma história bem forte. A mãe dela estava presa e a gente voltando da escola, ela me contou que a mãe estava presa, o pai também, e ela não sabia o que fazer. Eu falei, meu avô é advogado, se você quiser eu te levo na casa dele. E aí levei, meu avô foi lá na delegacia, meu avô falou de Jesus para a mãe dela, meu avô conseguiu tirar ela e ela aceitou Jesus e essa família inteira veio para Jesus. E hoje é uma família cheia de líderes, de pastores e eles aceitaram Jesus. Minha outra melhor amiga também falei de Jesus, hoje ela é uma psicóloga cristã e trabalha nos Estados Unidos, ela é uma bênção na vida de pessoas. E assim foi. Durante a minha infância, a minha adolescência, eu sempre falei do amor de Jesus, estando errada, sendo doidinha, do jeito que eu Do seu era, jeitinho. maluquinha, do meu jeito. Eu falava do amor de Jesus por onde eu passava. Tem pessoas que eu encontro hoje, que trabalhou comigo no banco, 10 anos atrás, falam, olha, uma Bíblia que você me deu, eu tenho até hoje. Eu nem sabia que eu tinha dado, nem lembrava. Olha. Então, eu sempre tive esse coração desejoso por ajudar pessoas, por ensinar, por falar de Jesus, de ter amor. Né? Eu me lembro que no dia que eu fui ordenada, eu liguei para uma amiga minha e falei para ela assim: olha, hoje, vai na igreja domingo, porque vai acontecer uma coisa. Ela falou: você vai ser pastora? Eu falei: como você sabe, Lu? Ela disse: porque para mim você já é. Nossa. E o meu marido foi a mesma coisa. O pastor, quando me ordenou, ele não acreditava muito em ordenação de mulheres. Ah, então eu quero chegar nesse assunto também. E, inclusive, saiu um monte de mulher da minha igreja na época por causa disso, porque ele falou, não, ele declarou que não aceitava. E ele ficou incomodado que ele tinha que me ordenar a pastora, né? E ele pediu para Deus 3 confirmações. Ele falou, todos os pastores homens eu ordenei sem pedir confirmação, mas você eu pedi 3 confirmações para Deus. Você Falei, foi a única, briga, então. a única mulher. Depois na ele igreja. comigo, a única que ele pediu 3 confirmações. Ah, tá. E aí uma das confirmações foi o meu marido concordar. Então ele teve uma confirmação, a outra confirmação ele teve, a terceira era meu marido concordar. E meu marido é assim, bem bravão, sabe? Ex-policial, advogado, ele é bem bravão. E o pastor ligou para ele e falou: olha, tô pensando em ordenar a Camila, pastor, o que você acha? Essa era a terceira confirmação. Meu marido falou para mim, ela já é pastora. Nossa. Então, só foi um reconhecimento da igreja, né? Mas eu sempre tive esse coração de assim, muito desejo de ajudar, de abençoar. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas competindo na igreja, quando eu vejo ciúme de ministério de um do outro, porque eu sempre amei colocar as pessoas para frente e isso sempre teve em mim. Isso sempre teve presente. E essa parte de mulher pastora, né? Eu vi que você bombou aí nas redes sociais com Esse tema polêmico. com esse tema um pouquinho polêmico, né? Afinal, é bíblico ou não é? Resume pra gente, Camila. Então, existem pessoas que dizem que é bíblico, porque lá em Efésios 4:11, quando vai dizer, quando vai falar, Paulo vai falar dos ministérios, ele vai falar dos ministérios e o pastorado tá lá, e Paulo usa um termo no gênero neutro. Então ele fala desses ministérios tanto para homem quanto para mulher. Eu costumo tratar esse assunto como extra-bíblico. Eu digo assim, olha, não tem algo na Bíblia claro dizendo assim, a mulher pastora segue esses requisitos. Não tem. Mas apesar de não ter dessa forma clara, objetiva, falando da mulher como pastora na Bíblia, até porque nem existe o termo pastor e pastora na Bíblia, era um presbítero, né? Apesar disso, não existe proibição. Não existe proibição nenhuma para que a mulher seja. Pelo contrário, o que a gente vê é uma abertura muito grande no Novo Testamento para que isso aconteça. Por exemplo, a mulher não podia aprender nem as escrituras, nem ser alfabetizada, né? Sim. E no Novo Testamento, Paulo já vai começar a abrir, ele fala, as mulheres podem aprender em silêncio. Então, como é que a mulher que não podia nem aprender vai ser pastora? Então, é claro, para mim é muito óbvio que isso não está definido no Novo Testamento, porque quem não sentou para aprender não levanta para ensinar, né? Mas Jesus começa a quebrar muito esse tabu, da forma como ele trata as mulheres é bem diferente. A gente não vê. A gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre antibíblico e extra-bíblico. Antibíblico é algo que fere algo que está nas escrituras. O extra-bíblico, a gente tem milhões de coisas que a gente faz na vida que as escrituras não regulamentam. Mas não vão contra nada que está na escritura. Então,
é extra-bíblico. Eu vejo o ministério pastoral feminino como uma coisa, como algo extra-bíblico, como várias outras funções que a gente vê na igreja hoje. Por exemplo, a missionária, mulher, não existe na Bíblia. Líder de louvor, líder de ministério infantil. Sim. Tem muitas funções de liderança que são entregues a mulheres que não estão na Bíblia, mas que não ferem nada do que está na Bíblia. Entende? Então, eu trato dessa maneira, e aí tem vários argumentos, né? Por exemplo, no Antigo Testamento era sacerdote homem, não mulher, né? Isso tudo eu trago essas informações nesse debate. Inclusive, semana que vem vou participar de um simpósio também, vou falar desse assunto. São argumentos ruins. E, inclusive, você até teve um destaque, né? Você recebeu um prêmio do governador, é isso? Por conta desse debate, foi isso? Foi através do debate que eu fiquei conhecida, na verdade, né? Foi ali que eu conheci as pessoas. Mas foi um prêmio, foi uma medalha de honra Ana Terra, que é um prêmio entregue para as mulheres que são personificação de um personagem do Érico Veríssimo, que é a Ana Terra, uma mulher que sofreu muito, uma mulher que foi violentada, que foi estuprada. E eles nem sabem dessa minha história, tá? Então, quando eu recebi essa medalha, eu chorei, porque eu sei quem me deu essa honra, esse abraço, né? Sim. Esse abraço, quem me deu foi o Senhor. Então, essa medalha representa uma mulher que sofreu, mas apesar dos sofrimentos, ela não parou no sofrimento. Ela se reergueu, ela seguiu a vida e decidiu ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas, né? É isso que significa o prêmio. Então, eu trato isso nos debates, falando do Ministério Pastoral Feminino. Muitas mulheres me ligaram, me escreveram, dizendo que eu queria desistir do meu chamado. Eu tenho certeza que Deus me chamou para isso. Eu tenho falado do amor de Jesus, tenho ganhado vidas para Jesus, eu tenho pastoreado pessoas, mas eu fiquei em dúvida com relação. E quando eu assisti o debate, então me ligaram agradecendo. Eu fico Você vê que coisa, muito né? grata Por conta por de isso. um título, né? As pessoas se incomodam, Se incomodam. né? Existem questões por trás disso, né? Eu gosto muito de um livro chamado Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stewart, um livro de hermenêutica, que ele fala assim que toda vez que a gente sentir muita raiva, muita ira, muito ódio sobre um determinado assunto, que nem seja essencial da fé cristã, que seja um assunto periférico, a gente precisa observar o que está por trás desse nosso sentimento. Porque normalmente é algum pecado, é algum preconceito, é alguma coisa nossa que está gerando essa ira demasiada sobre um determinado assunto, né? E eu observo isso, né? As pessoas que têm muita raiva quando falam uma mulher pastora, existem pressupostos normalmente por trás. E as pessoas costumam falar, não, é zelo pelas escrituras, é zelo, né? Já ouvi muito isso. Como a escritura não fala claramente, apesar de não proibir também, né? É zelo. Então, o exercício que a gente tem que fazer é isso, é zelo. Ou é eu achando que é zelo, mas é um preconceito? Porque o apóstolo Paulo, quando mandava matar crente, ele fazia isso em nome do zelo. Era o zelo que ele achava que tinha pelas escrituras, né? Porque aqueles caras não eram de Deus. Aquele Jesus, imagina, ele não era o Messias. Ele fazia isso, ele matava os crentes em nome do zelo. Só que se tivesse esse zelo profundo no coração e ele fosse averiguar nas escrituras, ele ia encontrar que Jesus era o Messias, porque as escrituras davam sinal que ele era o Messias. Então, as pessoas que acham que são contra em nome desse zelo, então que tenham um coração quebrantado para procurar mais a fundo para ver se isso é zelo mesmo. É o convite que eu faço. Uau! Vamos lá. Próximo tema. Camila, eu tinha comentado com você, né, sobre uma enquete que a gente fez nas nossas redes sociais. Inclusive, gente, você que não segue a gente lá, poxa vida, segue a gente, por favor. Edifique.podcast. A gente fez essa enquete, né, perguntando, aproveitando aí que passou o mês das mulheres, qual que é o maior desafio de ser mulher hoje na sociedade? Né? E tivemos ali várias respostas. Né? Vou compartilhar aqui com você para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente teve algumas respostas. Sobreviver. Essa daqui foi bem categórica. O desafio é sobreviver. Simplesmente sobreviver. Tá no limite. Tá no limite. Falta rede de apoio. O marido ser mais colaborativo com as atividades domésticas e filhos. Aí deixa eu pegar aqui mais que tem um pouquinho a ver sobre isso. A sobrecarga é imensa, ainda mais sendo mãe, sem rede de apoio. A renúncia até da vida profissional. Aí outra pessoa, conciliar trabalho em tempo integral com casa, marido, filhos e autocuidado sem surtar.
E uma outra aqui, a sobrecarga é imensa. Ah, não, essa daqui eu já li. É isso. Então, dá pra gente ver Tá aqui, bem relacionado, né, Uhum. que a mulherada tá sobrecarregada, tá no limite. Você vê que saúde mental, estou sobrecarregada, preciso sobreviver. Todas as respostas, né, da caixinha aí, elas estão levando para um mesmo lugar. O que acontece, Adriana? A mulher, ela, antes da queda, ela vivia em harmonia com o homem, com o marido, né? Ela tinha tudo em comum com ele. O pecado entrou na humanidade, a queda entrou na humanidade, e entrou competição, rivalidade, o próprio castigo, né, que a mulher recebeu, que a vontade dela ia ser, ela ia ser governada pelo marido. Só que o homem que vai fazer isso, ele também agora está em pecado. Então a gente vê que depois da queda, um irmão mata o outro. Então imagina uma pessoa viver debaixo do governo de outra pessoa que agora é governado pelo pecado, que a mente está contaminada. Então foi ladeira abaixo. Nesse meio do caminho, o que aconteceu? Aconteceu que a mulher virou coisa. A mulher, ela perdeu completamente o valor dela. Não era essa a vontade de Deus, mas foi a maneira como um homem, debaixo do pecado, morto nos seus delitos e pecados, resolveu a questão da submissão com a mulher. Então, a mulher se tornou um ser subalterno, né? A mulher, ela não tinha valor por quem ela era. Não tinha. A mulher, ela tinha o seu valor definido pelo outro. Então, a mulher tinha o valor dela definido pelo marido, tinha o valor dela definido se ela tivesse filhos. A gente vê na Bíblia que a Ana tá triste, em depressão, provavelmente, porque ela não comia, ela chorava, ela só tem todos os sintomas, né? E o marido dela fala o que para ela? Por que você chora e você não come? Eu não sou melhor para você do que os filhos? Então, olha o valor dela, né? Ou ela é definida por ter filhos, ou ela tem valor porque tem um marido que ama, né? Ela não é um ser que tem uma identidade, né? Então, a Raquel, quando não consegue ter filho, a irmã dela dando filhos pro marido, as concubinas dando filho para Jacó, e ela fala: dai-me filhos, senão eu morro. É uma questão de sobrevivência. Eu preciso ter filhos. Então, a mulher não tinha valor. Tinha uma oração, uma linha judaica que orava todos os dias: obrigada, Eterno, porque eu não sou um cachorro, um gentil, nem uma mulher. Meu Deus. Eles agradeciam por não ser uma mulher. A mulher era considerada res, coisa. Ela era como um objeto. Né? Então a mulher, ela foi um ser subalterno muito tempo, onde ela não tinha valor por ela tinha valor conforme os outros definiam. Então uma mulher que não tinha marido, por exemplo, uma mulher que não podia ter filhos, ela não tinha valor, ela estava desesperada, né? Ela ficava ali em pânico. E aí, toda vez que a gente tem um problema dessa natureza, um problema dessa ordem de relacionamento, de relacional, de valorização, de identidade, toda vez que o ser humano tenta resolver problemas dessa ordem, sem Deus, ele arruma um problema e cria outro. Normalmente ele arruma um e cria outro pior. Então, nós saímos desse problema, e aí a gente tem atuações, né, de muitas pessoas cristãs que melhoraram para o lado da mulher, sim, e temos as feministas que lutaram para tentar trazer direitos iguais para a mulher. O que aconteceu? Tentou resolver um problema dessa ordem sem Deus, resolve um problema e cria outro problema. A mulher que não tinha valor se ela não tivesse filhos ou marido, hoje ela não tem valor se ela não tem uma profissão. Então, a mulher que não consegue se desenvolver, que uma das respostas que você leu aí, olha, nem consigo me desenvolver profissionalmente. A mulher se sente fracassada. Quando a gente se vê sem ter uma profissão, sem ter conseguido dar certo nessa área, é como se a gente não tivesse dado certo na vida. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa voltar, esquecer todo esse ruído e voltar lá para o Éden, né? E voltar lá para a cruz. E a gente entender que a nossa identidade não é formada pelo que a gente produz, pelo que a gente faz, pelo diploma que a gente tem, se a gente tem filhos, se a gente é casada. Se não, uma mulher solteira não tem valor. Se não, uma mulher que não tem filhos não tem valor. Se não, uma mulher que não tem uma profissão, uma dona de casa, ela não tem valor. Então, nós precisamos voltar para a nossa identidade. Quem eu sou? Onde está o meu valor? E aí a gente, entendendo que nós somos filhas amadas de Deus. Independente do que eu produzo, de quantos idiomas eu falo. Eu sou filha amada de Deus. Isso não é qualquer coisa. Isso é muita coisa. Nossa, e olha, tira um peso, não é? É um Tira. alívio. É um alívio sentir Sim. isso. Filha amada de Deus.
criada, olha só o poder disso, a imagem e semelhança de Deus. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele não fez o homem a imagem e semelhança dele e a mulher a imagem e semelhança do homem, como algumas pessoas pensam. Lá em Gênesis, ele fez macho e fêmea. A sua imagem os criou. Então, nós, mulheres, somos a imagem e semelhança de Deus também. Quando a gente entende, aí a gente vem para o Novo Testamento. E a gente entende o que Jesus fez na cruz. E a gente entende Efésios 1,13, que quando eu ouço o evangelho, eu entendo e eu recebo e creio, eu sou habitada pelo Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. O que eu entendo? Que eu sou a imagem e semelhança de Deus, que eu sou filha amada de Deus. Mais do que isso, sou habitada pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo o meu valor, eu não fico dependendo da opinião externa para eu me sentir valorizada. E aí sim a gente se sente empoderada. Isso é empoderamento. Esse é o verdadeiro empoderamento, meu Deus. Amém. Só que não é aquilo, a mídia, a sociedade prega outra coisa, que é o que Amém. está adoecendo, né, as mulheres. Verdade. Está adoecendo. Uma das questões aqui que também foi falado sobre o feminismo, que é o que você né, também falou. Feminismo, às vezes, até dentro da igreja. Que é algo muito perigoso. Né? Tem bastante igreja, né, tratando esse assunto. Algumas igrejas progressistas falando bastante do feminismo como uma coisa positiva. Eu tenho o seguinte raciocínio. É duro como igreja a gente olhar para esses movimentos e ficar querendo exigir deles fruto do Espírito. Porque fruto do Espírito a gente exige de quem tem o Espírito. Então, é fácil para o crente olhar para o ímpio que está fazendo coisas no mundo e criticar, falando assim, olha o que eles estão fazendo, está pervertendo os valores. Peraí, você está querendo fruto do Espírito de quem não tem o Espírito? Quem dá fruto do Espírito é quem é cheio do Espírito. Quem deveria fazer isso? A igreja. Então, já começo com uma meia-culpa quando eu vou falar de feminismo. Já começo com uma meia-culpa porque é o seguinte, nós deveríamos estar protagonizando esses assuntos. Por exemplo, o feminismo fala de sororidade, que é a empatia de uma mulher com a outra. Jesus Cristo falou de unidade. Não é mulher com mulher, é o ser humano unido, andando junto, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Então, nós deveríamos estar protagonizando sobre esse assunto. Agora, além da igreja não estar protagonizando, porque é um sal que às vezes não está salgando no mundo, só salga dentro. Ainda vou criticar o do mundo que está fazendo errado? É claro que o mundo vai fazer isso errado. Sim. Eles não são guiados pelo Espírito Santo. Aí, me pergunta assim, então vamos virar feministas? Não precisamos disso. Porque Jesus fala de unidade. Jesus trata o homem e mulher com o mesmo valor. Então, assim, a igreja cristã evangélica já fez muita coisa pela sociedade no passado. Já alfabetizou muitos vilarejos. Já trouxe ensino, educação para muitas pessoas. Construiu casas. A igreja tem uma história de trabalho na sociedade. É que veio se perdendo, né? Com o tempo. Eu acho que quando a gente entende a ordem que Jesus deu para a gente como igreja de ser sal da terra e luz do mundo, todas essas pautas de você amar o próximo, de você não ver o próximo com diferença, de você não discriminar alguém pela cor, pela raça, pelo sexo, pela etnia, tudo isso faz parte do evangelho. Então, eu não preciso de uma bandeira para militar. Sim. Porque eu tenho Jesus que já prega o amor muito mais eficaz, né? Porque quando eu falo de Jesus, a pessoa que recebe Jesus, ela não recebe só uma linha política para ela militar. Ela recebe o Espírito Santo que transforma ela de dentro para fora, não de forma para dentro. Então, eu não consigo criticar o feminismo porque eu não posso exigir fruto do Espírito de quem não tem um Espírito. Agora, do crente feminista, eu digo o seguinte, só conhece mais o Jesus que você prega. Que você não precisa dessas bandeiras. Eu confesso que assim, eu tenho uma preguiça desse tipo de discussão, sabe? Dá uma preguiça, não dá? Dá. Meu Deus do céu, gente. Dá. Eu sou acusada de feminismo porque eu falo do Ministério Pastoral Feminino e tem gente que não entende e mistura, achando que o feminismo tá na minha cabeça querendo trazer a mulher, não tem nada a ver com feminismo, muito pelo contrário. Eu brinco com meu marido e falo, eu queria estar tomando chá da tarde com as minhas amigas em casa fazendo tricô enquanto você trabalha. Era o que eu mais queria. Mas você trabalha? Você Trabalho. trabalha? Então, eu quando decidi, né, pastorear, eu comecei a estudar.
Então, eu fiz uma pós-graduação em pregação. Eu sou formada em Direito, né? Tenho uma pós-graduação em Processo Penal. Aí, eu fiz um mestrado em Liderança Cristã, no Seminário Servo de Cristo. E agora eu trabalho num seminário teológico, que é o Grace School of Theology. É um seminário no Texas. Eu represento eles aqui no Brasil. E trabalho em casa, porque praticamente eu sou Uber dos meus filhos. Eu faço 6 viagens por dia. Sei bem como Eu levo um filho às 6 na escola, volto, busco, depois eu a busco gente é outro. patrocinadora dos postos de gasolina, né? Isso aí. Então, trabalho muito em várias frentes. É engraçado porque, assim, eu vejo que a mulher que trabalha fora, ela se sente culpada, Sim, né? Por não estar em casa, não estar com os filhos. sim. E a mulher que está em casa está insatisfeita. Parece que a conta não fecha. A gente é um ser culpado. É um ser impressionante culpado, como a mulher né? sente Meu culpa. Deus, mas a gente precisa se libertar disso, né? E isso entra dentro do que você falou, da identidade, da gente ter essa noção da nossa identidade. Exatamente. Porque Jesus não cobra isso da gente. É verdade. Né? Cada uma tem Exatamente. tem uma missão aqui, É. né? Ninguém vai ser igual a ninguém. Exatamente. Tem mulheres que não podem se dar ao luxo, né, de cuidar da casa e dos filhos. Luxo bem entre aspas, né? Porque não tem nada de luxo nisso. Sim. Mas elas não podem fazer isso porque elas são mãe solo. Tem que sustentar seus filhos, vão fazer o quê? Então elas têm que passar por cima dessa culpa, elas têm que passar por cima desse sentimento de ai, que dó, não tô vendo meus filhos crescer, porque elas têm que trazer o sustento, eles precisam viver, Sim. né? Antes de ter a mãe ali. Mas tem mulheres que podem flexibilizar isso, tem mulheres que conseguem. Então é questão da mulher conversar com o marido, conversar com Deus e tentar ver o que ela consegue fazer dentro do. Eu gosto muito de uma frase que assim, a gente não faz tudo o que a gente quer, a gente faz tudo o que a gente consegue. Né? A gente faz o que a gente consegue fazer. Então, a gente conciliar o que eu consigo fazer dentro das minhas possibilidades e dentro do propósito, do chamado que Deus me deu, do meu dom. Porque a gente não adora Deus só em um jeito. A Bíblia fala, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Façamos pela glória de Deus. Então, a gente glorifica a Deus em tudo. É verdade. Né? Até lá lavando a louça, Sim. né? Botando a roupa para lavar. Aliás, a louça é um ambiente onde a mulher fala com Deus, né? Quantas histórias a gente tem entre nós? É verdade. De oração, de louvor ali lavando a louça. Bendita louça. E a mulher, hoje em dia, eu percebo que ela se sente menosprezada por ter que estar lá lavando a louça. Parece que é uma vergonha. É muito inferior, né? É inferior. É. Aonde será que isso se perdeu, né? É. Porque a gente vê a mulher de Provérbios, né? A mulher perfeita. A gente até estava estudando sobre isso no discipulado, a mulher de Provérbios. Gente, que mulherão era aquele. É. Então, né? a mulher de Provérbios, ela não existe, né? Eu falo isso e as pessoas sempre desmaiam quando eu falo. A mulher de Provérbios é a mãe de um rei falando para ele a mulher que ela desejava para ele. É uma sogra falando, filho, quando quem acha uma mulher sábia, e aí ela começa a dar os valores dessa mulher. Essa mulher, ela lava, passa, cozinha, costura, vende, traz linho da rua, o marido dela é honrado, ela cuida dos filhos, ela levanta às 5 horas da manhã, ela dá ordem para as empregadas. Se a gente colocar essa mulher como uma referência, achando que é possível a gente ser tudo isso, a gente vai se frustrar e a gente vai entrar em depressão. A mulher de Provérbios é um alvo que a gente deve olhar para uma mulher sábia e buscar, mas sabendo que o mais importante dessa mulher é que ela teme a Deus. Sabendo que ela não negligencia a casa para fazer as outras coisas. Você vê, ela tem empregadas. Eu vou olhar para a mulher de Provérbios, como se eu não tenho empregada? Como é que eu vou me comparar com ela? Ela dá ordem às servas. As servas, no caso, sou eu. Essa parte eu adorei. É a minha... As servas somos nós. No caso, né? Sim, sim. Então, é assim, a gente entender os princípios dessa palavra, mas a gente entender que essa mulher polivalente, que abraça tudo, ela não é possível. Ela é um alvo, ela é um objetivo, a gente caminha nessa direção. Mas é um mundo ideal. Às vezes não é o real. Né? Dentro do que eu tenho hoje, o que eu consigo. Né? Começa pelo temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. É o principal. Começa por temer a Deus. Começa por cuidar, né, da sua família, do seu caráter, né? E vai indo. Se a gente olhar para esse tanto de coisa que ela faz, essas mulheres que já estão sobrecarregadas. A que está tentando sobreviver, né? A que está tentando sobreviver aqui, meu Deus do então, céu. fala para ela desse texto, ela vai começar a chorar. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente teve. É uma de poesia, né? participação. É um livro poético, Provérbios.
Aí tivemos aqui, acho que é meio que parecido, né? Por exemplo, ajudar com a renda familiar, que é a mulher que trabalha, que não tem opção, né? As múltiplas responsabilidades. Porque também tem aquele marido que não colabora muito, né? Tem. E aí, como é que faz? É difícil. Tem o marido que não colabora muito, tem a mulher que não colabora muito, tem os filhos que são fáceis, tem os filhos que são difíceis. Quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de algo muito complexo. Não existe uma fórmula, uma receita, né? Que vai caber para todo mundo igualzinho. Então, por exemplo, quando tem um marido que não colabora, esse marido é ímpio ou ele é crente? Porque se ele é ímpio, como é que você vai lidar com ele? Vai fazer terapia de casal com ele? Não sei. Normalmente as pessoas vão divorciar. Mas quando é um crente, ele precisa entender na palavra de Deus que o marido é aquele que ama a esposa a ponto de dar a vida por ela. Precisa sacrificar. Por que ela está sofrendo tanto e ele está numa boa? Sempre por trás de uma pessoa sobrecarregada tem alguém folgado. É impressionante. Verdade. Sempre quando você vê uma pessoa sobrecarregada, esgotada, por trás dela tem alguém folgado. Alguém que está descansando mais, né? Então, para um crente, a conversa é diferente. Ele tem que entender o papel dele, né? E tem que chamar ele na palavra, né? Ele tem que viver o discipulado, né? As escrituras. Então, é diferente. Cada conselho é direcionado para um tipo de pessoa. Sim, porque a gente até estava falando no episódio anterior, né? A gente estava conversando sobre os papéis, né? E aí tem aquele marido que é o marido provedor, que ele acha que ele só provê e o restante fica para a esposa. É a famosa jornada dupla, né? A esposa às vezes trabalha fora, mas como o marido ganha mais, quando chega em casa, a responsabilidade da casa é dela. Às vezes nem é falado isso. Já está no subconsciente, no óbvio da sociedade machista, que o homem é superior à mulher. Então, de novo, a mesma coisa. Se isso é num ambiente crente, esse homem precisa entender que não tem problema nenhum ele colaborar ali na casa e com os filhos, com essa mulher, porque nem Jesus, que é Deus. A Bíblia fala que ele veio para servir, não para ser servido. Então, por que esse homem está com essa síndrome de que ele é maior que Deus, maior que Jesus, que tem que ser só servido e não pode servir? É verdade. Né? É verdade, meu Deus. Gente, por favor, encaminha aí. Vamos encaminhar, vamos compartilhar esse vídeo. Não cai os dedinhos, lavar um copo, trocar um filho, dar um banho num filhinho. É tão prazeroso, né? É mudar a ótica, não adianta, é coração. É o Espírito Santo que faz essa obra. É engraçado que, assim, a minha linguagem do amor, por exemplo, é atos de serviço. Então, assim, eu adoro quando meu marido lava a louça pra mim. E eu falo, lava mais louça pra mim. Você não sabe o quanto... Boa, né? boa. Conhecer a linguagem do amor para a minha me agrada demais, mais do que buquê de flores. Olha, sério. Perfeito. Eu sou do buquê de flores. Olha lá. Eu faço tudo sozinha, não tem problema, mas reconheça. Camila, acho que o nosso tempo aqui tá terminando, né, produção? Temos mais 10 minutinhos aí. Eu queria que você nos desse aí uma palavra de esperança para essa mulher aqui que está querendo sobreviver, que está sobrecarregada. Né? Amém. Cada uma de nós tem as suas dificuldades, né, as suas lamúrias. Sim. A gente não está 100% todo dia alegre, feliz, todo dia linda, com o cabelo escovado. Verdade. Não é? Verdade. Primeiro, é isso. Entenda o seu valor. Entenda que você é filha amada de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, habitada por Deus. Então, você tem um valor e você precisa reconhecer que, independente do que você produz, do que você faz, do estado, de como o mundo te vê. Porque o mundo dá um valor se você tem dinheiro, dependendo do seu carro, do seu corpo. O mundo coloca valor na gente de acordo com um monte de coisa. Mas o padrão do reino e de Deus, e é isso que importa, porque é isso que é eterno, porque esse mundo passa, né? O seu valor é outro. Então, ouça o que Deus diz a seu respeito. Se valorize. E eu queria até compartilhar, né, algo que Deus está falando comigo ultimamente, né? Eu sempre fui muito assim acelerada, sempre fiz muitas coisas e Deus tem falado comigo sobre descanso, sobre saber descansar. Um dia desses eu estava esgotada, eu deitei na cama assim, na minha mente estava assim, eu não posso dormir, eu não posso pegar no sono, eu tenho um monte de coisa para fazer. E o Senhor falou no meu coração, você pode descansar, descansa. Com essa voz eu dormi e acordei e falei, gente, eu posso descansar.
E aí eu fui assistir um vídeo no YouTube, eu fui assistir um podcast do Servo de Cristo no Spotify. E aí cliquei num aleatório lá e a pessoa falava sobre descanso. Foi a Luísa Nazaré, uma bênção, ela, filha do pastor Ricardo Agreste. Ela falava sobre descanso. Ela contou de um episódio que ela teve de esgotamento emocional por conta de uma doença de um filho. E ela começou a falar, e eu falei, gente, eu nunca tinha percebido, né? E ela começou a falar que é pecado a gente não descansar. A pessoa que descansa, ela demonstra que tem fé em Deus. Quem descansa consegue entender realmente que Deus está no controle de todas as coisas. E quando a gente não consegue descansar, quando a gente precisa estar o tempo todo no controle, isso demonstra falta de fé. Isso demonstra falta de confiança. E essa palavra me pegou de um jeito assim, me rasgou. Eu ainda tô digerindo, tá? Eu tô dividindo com vocês aqui só o início que tá dentro de mim, mas ainda tô digerindo essa palavra. Então, aprenda a descansar no Senhor. Lembra que no meio da tempestade, Jesus dormiu no barco? Só dorme no meio de uma tempestade quem sabe, quem confia no dono da tempestade, no dono de todas as coisas, no Pai Celestial, em Deus. Então, a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Entregar algumas coisas para Ele e descansar. E entender o valor e a identidade. Independente do que você faz, o seu valor está em quem você é. E você é filha habitada do Pai. Amém, é isso. Amém. Ai, que palavra maravilhosa, viu? Amém. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que você continue aí refletindo a glória de Cristo, Amém. Abençoando. Seu Amém. Jeito de falar, que chama atenção, né? Amém. Acelerada, né? Amém. Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados. Pedimos Amém. Mais uma vez, curta, compartilha, comenta. Manda umas mensagens aí de motivação pra gente, aqui pra gente continuar nosso trabalho. Você, mulher, que Deus te abençoe. Você que é homem também, pega umas dicas aqui da pastora Camila. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.